Olá, meu nome é Guilherme e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Seventech. Na aula de hoje nós vamos ter uma explicação sobre o que é o padrão MVC, que é o padrão implementado no Framework CodeIgniter. Nós vamos ver o que é um padrão de projeto, nós vamos ver o que é a divisão em camadas de um software e nós vamos ver o principal, que é a explicação sobre o padrão MVC. Então vamos lá. O que são padrões de projetos? São soluções que já foram documentadas, já foram testadas à exaustão e que hoje nós podemos utilizar para resolver problemas que são muito constantes, que são muito parecidos. Por exemplo, acesso a banco de dados já foi designado para models, já foi designados para DAOs, que são classes, que são objetos que são responsáveis por fazer acesso a banco de dados. Então isso já foi padronizado. Isso já houve muitas pessoas lá atrás que tiveram esse tipo de problema e viram que muitas outras pessoas também tinham esses problemas, essas dificuldades de padronizar, porque o desenvolvedor fazia de um jeito, outro desenvolvedor fazia de outro jeito, e na hora de dar manutenção ficava complicado porque eram jeitos diferentes. Então houve essa padronização. Então o padrão é um modelo a ser seguido, certo? E no mercado atual, no cenário que nós temos hoje, não só no Brasil, mas mundial, dominar padrões de projetos pode ser um diferencial, porque se você, por exemplo, concorrer a uma vaga de desenvolvedor, com uma pessoa que implementa tudo hardcode, tudo na mão, sem padrão, sem modelo nenhum, você vai se sobressair sobre ele, porque pode ser que a empresa já pratique algum padrão de projeto internamente, como um MVC da vida, um Solid, um Singleton. Então, se você dominar um padrão de projeto, ou mais de um padrão de projeto, que é o melhor ainda, você já vai ter um diferencial no mercado de trabalho. Tanto se você for concorrer para trabalhar na CLT, como você trabalhar como um profissional liberal, um autônomo da vida, uma pessoa jurídica. Então, dominar esses padrões de projetos, essas soluções que já são documentadas, já foram testadas, já foram adotadas por inúmeras empresas, vai ser um diferencial para você, certo? Arquitetura em camadas. Como resolver um problema complexo? Simples, subdividindo em camadas menores e independentes. Ou seja, se você tem um software gigante, você não vai desenvolver tudo em um dia só. Pelo contrário, você vai dividir a sua aplicação em diversas camadas, em diversos módulos que são independentes e que vão resolver uma parte do sistema. Por exemplo, você não pode liberar o acesso de todo mundo ao sistema, a pessoa precisa estar autenticada. Então você vai fazer um módulo de login, ou seja, vamos pensar aqui, você vai fazer uma tela de login, onde o usuário vai colocar o seu usuário, a sua senha e vai clicar no botão autenticar. Pronto, você já dividiu esse problema de desenvolver um software gigantesco em uma camada menor, que é só a parte de autenticação. Então você, trabalhando com uma arquitetura em camadas, você consegue modularizar o seu sistema, você consegue dividir as responsabilidades e futuramente, na hora de dar uma manutenção nesse sistema, você vai ter uma facilidade maior, porque você vai saber mais assertivamente onde procurar o problema ou onde implementar uma melhoria no seu software. O padrão MVC justamente divide o software em 3 camadas, e essas camadas são Models, Views e Controllers. O padrão MVC separa a lógica de Views das lógicas de aplicação, ou seja, você tem uma camada só para trabalhar com as suas telas, por exemplo, botões, campos de entrada de dados, processamento de envio de informações para o servidor e assim por diante. Saber separar responsabilidades é fundamental, porque a partir do momento que você designa cada responsabilidade para a sua devida camada, quando der algum problema, você sabe exatamente aonde ir. Ou se você quiser desenvolver uma nova funcionalidade para a sua aplicação, você sabe exatamente o caminho que você deve seguir. Você não vai ficar perdido justamente porque existe um padrão que você seguiu. Você soube separar as responsabilidades. Aqui nós temos um diagrama que exemplifica o funcionamento do padrão MVC e como funciona a comunicação entre as camadas. Aqui no lado direito nós podemos ver que a View se comunica com o usuário e vice-versa, e ela também se comunica com o controller e vice-versa. Já o controller, ele se comunica tanto com a View quanto com o model, e o model se comunica e faz interações com o banco de dados.
Porém, a view e o model não se comunicam diretamente, sempre é por intermédio do controller. A view. A view ela é a camada de apresentação, é aquela camada onde você vai ter todas as suas interações com o usuário, onde você vai ter as suas telas, os seus formulários, exibir as informações e tudo mais que for interagir com o usuário, toda aquela parte de front-end, toda aquela parte que o usuário vai visualizar, vai interagir. Então, essa camada é responsável única e exclusivamente para apresentar dados ao usuário, receber entradas de usuário e interpretar os seus comandos. Então, essa é a responsabilidade da camada de view no padrão MVC. Como você pode ver aqui, a view interage com o usuário interage com a view e a view se comunica com o controller e recebe informações do controller para apresentar para o usuário ou enviar as informações do usuário para o controller para executar algum processamento. O controller. Essa camada ela não possui conhecimento das regras de negócio, ou seja, ela não é responsável por fazer as suas regras de negócio, as suas regras internas da aplicação funcionarem. Qual é o papel do controller? É justamente fazer a intermediação da comunicação da view com o model, ou seja, ele recebe os dados da view, faz alguma validação e encaminha a requisição para o model respectivo. O model vai executar a regra de negócio, fazer consulta a banco de dados, preencher modelo, retornar para o controller e o controller repassa a informação para a view. Então, view e model não se comunicam diretamente, é tudo através do controller. Então, no padrão MVC, o controller é o elemento central da comunicação, é ele que faz esse trânsito de informação de model para view e de view para model. O model é a camada que tem mais responsabilidade no padrão MVC, porque ele é responsável por executar as regras de negócio, preencher os seus modelos de dados e fazer o acesso ao banco de dados. Então, ele é a camada que recebe as informações do controller, como a gente viu no diagrama anterior, faz a devida aplicação das regras de negócio e valida e retorna a informação processada para o controller, como nós podemos ver aqui nesse diagrama. O usuário interagiu com a view enviou uma requisição para o controller encaminhou essa requisição para o model, ele vai fazer algum processamento, por exemplo, uma autenticação, a view envia o usuário e senha, o controller valida se existem esses dados na requisição e envia a requisição para o model. O model, por sua vez, vai preencher o modelo, pode se chamar usuário, com os dados de usuário e senha, e com esses dados ele vai fazer a consulta no banco de dados e vai receber uma resposta, processar essa resposta, devolver para o controller e o controller responde para a view e exibe de alguma forma isso para o usuário. Conclusão: padrões de projetos existem para te auxiliar na manutenção e agilidade de produção de uma aplicação. Imagina que anos atrás, muitas pessoas já passaram pelos mesmos problemas que você talvez pode passar. E eles desenvolveram uma metodologia para resolver de forma fácil e ágil esse problema. Então nós temos que investir nesses padrões de projetos e aprender como eles funcionam para não precisar passar pelos mesmos problemas. O padrão MVC é apenas um de milhares que existem aí no mercado. Porém, o padrão MVC é muito simples e é largamente adotado por inúmeras empresas porque as responsabilidades ficam muito bem divididas, as camadas ficam muito bem separadas e é um padrão simples, não é um bicho de 7 cabeças. Você bateu o olho, você estudou um pouco da documentação, então você já consegue entender o padrão MVC. Obrigado por ter assistido a aula até aqui e até a próxima.